Olá pessoal, eu sou Cleverton Vieira e é um prazer te receber em mais um Pequenos Goles de Água Viva. Se é sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Se também você já conhece aí essa série, você já segue e costuma assistir, já assistiu os outros episódios, é um prazer também te receber aqui. O que é o Pequenos Goles de Água Viva para você que talvez tenha chegado há pouco ou talvez é a sua primeira vez aqui? O Pequenos Goles de Água Viva consiste em trazer respostas bíblicas para situações da nossa vida, situações do nosso cotidiano. Por quê? Eu creio e tenho certeza disso, que a Bíblia tem resposta para todas as situações nas nossas vidas. Até por isso que você vê, para que você que me acompanha já, ou você está chegando também, ó, aqui não tem estúdio, não tem nada. É na minha casa que eu gravo os vídeos por justamente isso. A Bíblia traz situações, a Bíblia traz respostas e direções para a nossa vida no mundo real. Não é nada de, tem um estúdio bonito aqui atrás do Cleverton, nada disso. Nada contra quem usa estúdio, todas essas coisas, nada disso, tá, gente? É só a proposta do Pequenos Goles de Água Viva, é justamente essa, a gente se sentir o mais, como que eu posso dizer, do nosso dia a dia, da nossa vida mesmo, e a gente aplicar os conceitos que a Bíblia traz na nossa vida, porque eu creio, tem respostas para todas as coisas aqui neste livro, tá bom? E vamos lá! E se você ainda não segue, ou como eu falei antes, se é a sua primeira vez aqui, me segue lá no YouTube, se talvez você recebeu esse vídeo enviado de alguém, mas se inscreve lá no meu canal no YouTube, tô como Cleverton Lima Vieira, tô assim nas redes sociais, Facebook e Instagram também, você pode me achar lá e assistir inúmeras outras mensagens aí que vão edificar sua vida, tem orações que nós fazemos semanalmente, até no TikTok você me acha que tem vídeos menores lá com mensagens menores. Se você quiser me seguir, vai ser um prazer te ter aí. E até se quiser mandar mensagem com sugestão de motivos, né, situações, temas aqui pra gente discutir, vai ser um prazer, tá bom? Vamos lá, hoje eu quero falar um pouco contigo de sonhos. E como nós fazemos sempre, eu vou ler um trecho bíblico e na sequência nós vamos discutir um pouco e falar um pouco sobre isso, tá bom? O trecho que eu quero ler contigo hoje está lá em 1 Samuel 1. Nós vamos ler aqui até o versículo, deixa eu ver, vamos até o 11 e depois nós vamos ler mais um trechinho aqui. Vamos lá, 1 Samuel 1 diz assim: Havia um certo homem levita de Ramatã de Sofim, Ramataim Zofim, é bonito os nomes das cidades no passado, viu, gente? Que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zuf, o Efraimita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Haná, Ana, e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina, aquela que tinha filhos, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porque grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Em outras versões vai falar aqui que ela é estéril. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano, sempre que eles subiam à casa do Senhor. A rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando, sem comer. Até aí, querido. E aí, vamos lá, e seguindo um pouco. Vamos lá, vamos seguir aqui no diálogo, para vocês entenderem melhor. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? E certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor,
Ana se levantou e, com alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor dessa maneira. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. E aí, seguindo aqui no texto, Eli, que era o sacerdote ali, viu que ela orava ali só mexendo os lábios, não fazia barulho, ele até confundiu que ela estivesse embriagada. Ele faz até uma exortação a ela, e ela fala que não estava embriagada, que ela estava orando e pedindo, né, ao Senhor, fazendo um pedido ao Senhor, pedindo um filho. E aí o sacerdote entende Eli e fala: vá, que Deus conceda o que você pediu. E aí, só seguindo a partir do versículo 19, só para vocês entenderem, depois nós vamos falar mais. Versículo 19. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a família levantaram-se e, depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com a sua esposa, Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho a quem chamou de Samuel, explicando: eu roguei ao Senhor, ou eu pedi ao Senhor. Vamos lá, querido. Aqui, depois eu digo para você, se possível, pegar todo esse trecho bíblico ali, estudar isso, porque aqui a proposta do Pequenos Goles é ter um vídeo, uma mensagem de entre 10 e 15 minutos, tá? Mas é muito rico todo o texto ali, toda a história de Ana ali. E o que acontece? Também não vou entrar no mérito ali, porque Eucana tinha 2 mulheres, tá? Isso é tema até para outro vídeo, mas naquela época muitos homens tinham 2 mulheres, não que Deus falava, ó, tenham 2 mulheres, não, porque desde o princípio, lá em Gênesis, Deus falou do homem e a mulher, que eles se tornassem um só, logo, se tornassem uma carne, então logo é casal, é monogamia. Mas isso daí é história para um outro vídeo. Uma das mulheres ali, Penina, tinha filhos, e todo ano ele ia ali oferecer sacrifícios ao Senhor e levava a família toda. E ali, Penina recebia uma porção para ela e seus filhos, e Ana recebia a porção dupla ali que ele fala, né? Porque Eucana amava muito, só que aí ficava aquela provocação da outra mulher que tinha filhos com relação a ela, e todo ano isso acontecia. Pelo que a palavra diz, aconteceram-se vários anos, até que Ana se derramou ali a Deus, pedindo em oração, e aí Deus concedeu ali, ela ficou grávida depois. E aí, até para quem não conhece a história, quem que é o filho de Ana? Samuel, que nós lemos no começo. Você sabe quem foi Samuel, querido? Samuel foi o homem que ungiu o rei Davi, o maior rei de todos os tempos. E da linhagem ali de Davi veio Jesus. Você vê quão poderoso. Você vê, às vezes a gente lê os nomes na Bíblia, talvez você fique, por que tanto nome? Tudo tem uma explicação, tá, querido? Então, procure saber dos nomes e tudo mais. Ou seja, era uma mulher estéril, era uma mulher que ficava alguém ali na orelha dela toda hora ali cornetando ela, falando: você não tem, você é estéril, e isso, aquilo. Aos olhos humanos, né, até a ciência, uma mulher estéril não tem filhos, certo ou não? Até aí, até aquela hora, e Deus torna ela fértil, ela tem um filho, e a partir daquele filho ali, grandes coisas acontecem da vida de Samuel. Falei para você que nós íamos falar de sonhos hoje, né, querido? Se você me segue aí, você acompanha todos os meus vídeos, na oração dessa semana eu falei sobre sermos perseverantes na questão dos nossos sonhos. E olha só esse exemplo aqui, o exemplo de Ana, e Deus me levou a trazer, Deus me deu essa passagem aqui para compartilhar com vocês sobre isso, sobre sonhos. O que a gente vê nessa história? Ela era estéril, ficava alguém ali sempre ao redor dela ali falando sobre ela não poder realizar o sonho dela. Talvez quantos sonhos nós não já deixamos de lado porque aos nossos olhos é impossível?
Ou talvez nós temos um objetivo ali e as pessoas ficam do nosso lado ali falando, ah, cara, é muito difícil para você, você não vai conseguir, não vai dar para você. Querido, qual é o intuito desta mensagem aqui hoje? Não desista dos seus sonhos, mas tem um porém, claro. Eu já falei isso em outro vídeo, que o nosso sonho se alinhe com o propósito de Deus. Por quê? Você viu ali, ela ofereceu o filho a Deus, que ele seria um sacerdote. Se você seguir a história ali depois, leia, como eu te falei, te recomendo, leia toda a história depois. Depois, quando Samuel desmamou, ele era pequenininho, Ana fez o que ela prometeu, levou ele ali pro santuário, e aí Eli ficou com o menino ali, e ele foi aprender as coisas de Deus ali, e ali viveu, depois virou profeta e tudo mais, até ele crescer, virar profeta, até o fim da vida dele. Olha que coisa grandiosa. O recado aqui, querido, então é independente do qual o tamanho do seu sonho, independente do que as circunstâncias ao redor falem para você, independente do que estejam, sabe? Às vezes a gente fala, tem na vida de muitos de nós aqui tem uma penina. O que é a penina? Aquela pessoa que fica falando ali, ó, você não é de nada, você não presta para isso, ó, você não vai conseguir. Na vida de muitos de nós tem uma penina. Mas siga. Busque o propósito de Deus. Se for do propósito de Deus esse sonho, siga sem desanimar e sem ir só pelo que os nossos olhos estão enxergando, pelo que está sendo dito, tá bom? Deus é muito mais, você vê que coisas grandiosas aqui que Deus fez, através depois, leia a história toda, através da vida do filho de Ana, tudo isso devido à fé de uma mulher ali que acreditou. Ela não considerou o fato dela ser estéril, ela não considerou o fato de ter alguém ali toda hora desencorajando ela. Não, siga firme em busca do seu sonho, desde que esse sonho esteja alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Aí nós temos que buscar o propósito de Deus para a nossa vida, a direção de Deus em oração, como ela fez ali, que grandes coisas vão acontecer. Tá bom? Então não desanima não, se tem sonho talvez que você não chegou ainda, a situação talvez na sua família, no trabalho, no ministério, onde quer que seja, diga que não, você não vai chegar lá, continue firme, se Deus está contigo, com certeza você chegará, tá bom? Guarda essa palavra no seu coração, vê lá no meu canal no YouTube, nas minhas redes sociais, tem muito mais mensagem para edificar e abençoar sua vida, tá joia? E passa a mensagem para frente, não deixa ela parar em você não, para que outras pessoas sejam abençoadas também. Um abração, um beijo, fica com Deus e até a próxima!